Reaproveitando o código CSS, vamos ver algumas estratégias que a gente tem para poder reaproveitar código CSS, como, por exemplo, o seletor de classe, e também como você escrever código CSS num arquivo .css separado do HTML. E o nosso terceiro tópico, nós vamos falar também sobre como definir cores e também gradientes ou degradês. Relembrando de algumas aulas para trás, que a gente viu o que é uma regra CSS. Uma regra, ela é esse conjuntinho aqui, ó. Então ela tem essa primeira linha, tem a última linha, e aí no meio dela você vai ter várias declarações. E aí vamos dar nomes a cada uma dessas partes. Aqui em cima a gente tem essa parte que chama seletor da regra. O seletor, ele meio que está dizendo a que elementos HTML da página essa regra vai se aplicar. Esse exemplo aqui é uma regra cujo seletor é a tag H1, ou seja, essas três declarações, essa regra vai se aplicar aos elementos H1 que eu tiver na minha página. Além do seletor, aí abre chave e fecha chave, a gente tem o corpo da regra. E aí, vamos ver esse problema aqui, ó. A gente vai selecionar elementos. Como é que a gente faz para, por exemplo, selecionar apenas alguns parágrafos e não todos os parágrafos? Outro problema possível, como é que eu faço para criar uma regra que estiliza apenas o primeiro título H2 da página? Ou então apenas uma imagem em especial? Uma solução para isso é a gente utilizar o que a gente chama de atributos universais do HTML. Existem pelo menos dois, mas na verdade são muito mais. Esses dois aqui são muito especiais e comuns. É a class e o ID. Eles servem para a gente identificar elementos e estilizá-los. Esses tais de atributos universais, gente, eles são atributos que podem aparecer em qualquer elemento HTML. Não é igual o src que você vai colocar na imagem e não no parágrafo. Não. O class e o ID, eles podem aparecer em qualquer elemento HTML. Então vamos ver diferentes formas para a gente poder resolver esses três problemas que a gente viu ali no inicinho. A gente já conhece que existe um tipo de seletor que a gente coloca o nome da tag. A gente fala que é o seletor de tag. Se eu colocar IMG, todas as imagens. Mas também existe o seletor de ID. Se a gente for ver o que ele significa, ele é um identificador ou uma identificação, como se fosse a gente dando um nome para um elemento. Aqui eu tenho um parágrafo que abre e fecha, só que como eu quero estilizar esse parágrafo de um jeito diferente dos outros, tipo só esse parágrafo, eu fui lá e dei um nome para ele, ou um identificador para ele. Aí eu usei o atributo ID com o valor resumo. No CSS, como é que eu crio então uma regra para eu poder estilizar esse cara? Eu vou colocar hashtag e o nome que eu dei para esse elemento, o ID desse elemento. Então, hashtag um nome, eu estou criando um seletor de ID. E aí, apenas o elemento que tenha esse ID vai ser estilizado por essa regra. Agora, uma coisa muito importante, tá, gente? Olha só. O ID, ele deve ser único. Você não pode ter dois elementos na página com o mesmo ID. Tem que ser único. E aí, como é que você faz, então, para se você tiver, sei lá, você quer que não apenas um, mas você quer ter dois parágrafos que estejam destacados de alguma forma dos outros? Aí a gente vai precisar da classe. A gente pode chegar aqui no parágrafo e em vez de utilizar o seletor, o atributo ID, eu posso usar o atributo class. Então, você pode utilizar o atributo class para falar, olha, esse parágrafo aqui, ó, ele tem a classe destacado. Esse outro aqui, ó, também tem a classe destacado. Esse terceiro parágrafo aqui, ó, não tem não. Mas aí como é que você cria uma regra CSS para estilizar, né, os elementos ou os parágrafos que tem a classe destacado? A gente vai colocar aqui, ó, o nome da tag, ponto destacado. Então, quando a gente coloca ponto, a gente vai colocar em seguida o nome de uma classe. Aqui eu estou estilizando todos os parágrafos que tenham a classe destacado. E aqui eu estou falando que os parágrafos destacados, eu defini a propriedade font-weight de bold, deixando eles todos em negrito. Mas e se eu quiser utilizar a classe destacado não apenas para parágrafos, mas para qualquer outra coisa, sei lá, para uma célula de tabela? Aí você pode colocar apenas ponto destacado.
E, sinceramente, essa é a forma mais comum. Outro recurso importante para a gente poder reaproveitar código CSS é o fato da gente poder criar um arquivo .css e, a partir do arquivo HTML, a gente incluir esse arquivo CSS. Até agora, a gente não tem feito dessa forma. A gente tem escrito código CSS dentro de um atributo, né, de um elemento, na verdade, que chama style, que está lá no HTML. Só que isso é uma prática ruim, tá, gente? A gente viu assim porque foi, né, a primeira vez que a gente estava vendo CSS. A partir de agora, a gente vai criar um arquivo CSS, um arquivo de estilos, né, que tem a extensão .css, e lá vai ter código CSS apenas, não pode ter código HTML lá. E como é que você inclui esse arquivo? Dentro do seu head, ou seja, né, a cabeça, aquele elemento que contém metadados ou informações sobre a sua página, você vai ter uma tag link. A tag link ela não abre e fecha, ela só abre, assim como a imagem. E aí você vai colocar um atributo rel com o valor stylesheet, isso aqui é fixo, tem que ter desse jeitinho. E aí no atributo href, você vai colocar o caminho para o seu arquivo CSS que você quer incluir neste HTML. E aí isso promove reaproveitamento de código na medida que você pode ter um site que tem 10 páginas HTML e apenas um arquivo CSS. Todas as 10 páginas HTML, elas vão ter essa linha aqui, ó. Agora imagina se a gente não tivesse essa forma, se a gente tivesse que em cada um dos 10 arquivos repetir uma porrada de código CSS. Seria péssimo. Muito importante, a partir de agora, a gente sempre escrever código CSS dentro de um arquivo específico para isso. E aí a gente pega e inclui ele utilizando a tag link. Outra coisa muito legal que isso aqui dá é a possibilidade do navegador fazer caching desse arquivo CSS. O que significa isso? Que quando a gente acessa uma página web, o navegador está, na verdade, fazendo download dos arquivos dessa página. O navegador faz download do arquivo HTML, começa a ler esse arquivo HTML, aí ele, opa, uma imagem, opa, um arquivo CSS, opa, um arquivo JavaScript, opa, outra imagem, outra imagem, outra imagem. E aí ele vai baixando essas coisas e salva isso numa pastinha temporária dentro do seu computador. Se a gente tem essa situação de você ter um site com 100 páginas e todas as 100 páginas incluem o mesmo arquivo CSS, o navegador ele é esperto o suficiente para saber que ele não precisa baixar esse mesmo arquivo CSS depois que ele já baixou a primeira vez. Então fica mais leve, usa-se menos transferência, pacote de dados se você tiver num celular, num tablet, por exemplo. Agora vamos falar de cores e gradientes, como especificá-la. Existem pelo menos 3 notações de cores, mas na verdade são mais. A gente pode especificar cores por seus nomes, por exemplo, cores conhecidas, né? Um certo tom de vermelho, né? Red, um tom de azul meio claro, piscina. Existem nomes para algumas cores, mas é claro que a gente não tem nomes para todos os tons de todas as cores. Se você quiser ter mais liberdade, aí você vai precisar de outra notação, ou a RGB ou a hexadecimal. E aí, essa notação RGB, gente, ela é interessante porque a gente especifica separadamente a intensidade vermelha, a intensidade verde e a intensidade azul dessa cor. A forma da gente especificar a intensidade de cada uma dessas componentes da sua cor é por meio de um número que vai de 0 a 255. Um exemplo disso, a cor que você tem o nome de ciano, ela é RGB com 0 de vermelho, 100% de verde e 100% de azul. O resultado é o mesmo que ciano, que é esse tom de azul piscina aqui. Agora também tem a notação hexadecimal. Nela, a gente usa algarismos ou dígitos hexadecimais, que são dígitos que vão de 0 até 9, mas é hexadecimal, que significa base 16. A gente precisa ter dígitos ou caracteres que representem também do 0 ao 9, mas também o 10, o 11, o 12 até o 15. Por isso que a gente precisa de dígitos para o 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 9, mas aí um para o 10, só que em um dígito. Aí a gente usa a letra A, o 11 é o B, o 12 é o C e tal, e aí o F é o 15.
a gente vai colocar hashtag 2 dígitos para vermelho, 2 dígitos para verde, 2 dígitos para azul. E aí, esses 2 dígitos, eles vão representar em hexadecimal a intensidade, que é, né, um número que vai, de novo, de 0 a 255, mas em vez de estar na base decimal, ele vai estar na base hexadecimal. Então, 00 é equivalente a 0. FF na base hexadecimal é equivalente a 255 na base decimal. E esse segundo FF aqui é o 255 referente ao blue. Isso aqui é o mesmo que isso e é o mesmo que isso. Mas em alguns casos a gente quer definir cores semi-transparentes ou com uma opacidade definida. Opacidade, gente, e transparência, eu gosto de pensar que um é o contrário do outro. Então, uma coisa 100% opaca é 0% transparente. E uma coisa 100% transparente é 0% opaca. Seria mais fácil a gente falar em transparência, tá? Mas a forma que a gente tem de especificar, a gente não especifica transparência, a gente especifica opacidade. Então, por isso, vamos usar o termo opacidade. A gente não pode utilizar a notação de nomes para poder definir opacidade, mas a gente tem uma variação da RGB, que é a RGBA, e da hexadecimal, mais 2 novos valores para a opacidade. Então, a RGBA funciona assim, você vai escrever RGBA, aí a intensidade de vermelho, de verde e de azul, e a intensidade alfa. A intensidade alfa é a opacidade, que você pode entender como é opacidade porque se você colocar 1 indicando 100% de intensidade, é opaco. Se você colocar 0 opacidade, né, 0 de alfa, é transparente. Aí um exemplo aqui, ó, se a gente quiser pegar aquele tom de ciano, só que 50% opaco, né, a gente faz do mesmo jeito que a gente fez antes, mas passa um quarto valor de 0,5, indicando 50%. E na notação hexadecimal, você vai colocar 2 caracteres na base hexa para vermelho, para verde, para azul e depois 2 para o alfa. E aí isso aqui também vai, né, de 0 a 255, porém na base hexadecimal. Né, a metade seria 127 e 127 vai dar 80. Mais exemplos aqui, ó. Se você tiver uma cor em hexadecimal, você pode colocar esses caracteres, né? O A, o B, o C, o D, o E e o F, que representam os números de 10 até 15, tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. E além disso, se eles são iguais 2 a 2, então FF0033, você pode colocar apenas um deles, tá? Então, tipo assim, apenas um F, apenas um 0, apenas um 3. E aí você consegue uma forma mais enxutinha, tá? Mas isso é só para os casos de coincidir. A gente também pode colocar o RGB nessa notação, em vez de colocar de 0 a 255, você pode escrever, né, um número por cento, indicando, né, uma intensidade percentual mesmo. E também existe uma quarta notação de cores, que é a HSL, só que ela é menos comum, tá? Então não vou entrar em detalhe não. Para a gente poder escolher uma das cores, como é que você faz para tirar esses números aí, tá, gente? Você pode deixar o navegador te ajudar. Se você apertar a tecla F12 do navegador, abre a ferramenta do desenvolvedor e aí você pode escolher alguma cor que aparece ali, esse quadradinho, clica nele. E aí ele vai abrir essa janelinha que é um seletor de cores, tá? Um color picker. E aí você pode escolher exatamente a cor que você quer e olha lá, ele está te mostrando a cor em hexadecimal. Você pode copiar essa cor aí para você e colar no seu código. E aí, por fim, o gradiente, que é um degradê, ou seja, uma variação, né? Começa de uma cor, termina em outra. Um detalhe muito importante, você não pode colocar um gradiente ou um degradê para propriedades que esperam receber uma cor. Por exemplo, a cor do texto não pode ser um gradiente, tem que ser uma única cor. A gente pode colocar um gradiente, né, seguindo essa sintaxe que eu vou explicar, para imagens. Então, se você tem um background image, aí você pode colocar um gradiente. Mas você não pode definir um color como um gradiente. Uma color tem que ser uma única cor. O gradiente linear, você vai primeiro passar uma direção para ele. E essa direção pode ser especificada de formas diferentes. Aqui eu coloquei um ângulo, aqui eu coloquei tipo uma frase, aqui eu coloquei o ângulo também. Depois do ângulo,
você pode especificar as cores separadas por vírgula. Então aqui tem duas cores, aqui tem duas cores, aqui eu já coloquei três cores. Olha o resultado. Aqui a primeira cor foi blue, então embaixo ficou blue, e a segunda cor foi esse tom aqui, que na verdade é o verde. Legal que eu posso misturar as notações de cores, não tem problema nenhum. Então, o meu gradiente ele foi de azul para verde e a direção eu especifiquei como ângulo zero. Ângulo zero é um gradiente que vai de baixo para cima. Mas eu posso especificar dessa forma aqui, ó, e eu até prefiro para ser sincero. Você pode falar assim, ó, é um gradiente que vai para a esquerda e para cima. Então, se ele vai para a esquerda e para cima, ele começa no canto baixo direita. E aí eu especifiquei a primeira cor amarelo e a outra cor azul. Então, ele começa aqui amarelo e termina aqui em cima azul. Então, olha só, começou amarelo aqui, terminou azul aqui. Nesse terceiro exemplo, eu especifiquei três cores, tá? Você pode especificar quantas você quiser. E aí foi azul, branco, e aí tem esse 20%, a gente vai entender ele. E aí uma outra cor que foi verde. Então, azul, branco e verde. Aí olha só, esse branco aqui, ó, se eu não tivesse colocado esse 20%, ele estaria com a intensidade total no meio do caminho. Então, o meio do caminho estaria branco. Só que eu falei assim, não, eu não quero que a intensidade total do branco esteja no meio. Eu quero que ela esteja em 20% da largura desse gradiente. Então, ficou, 20% deu aqui, ó. Então aqui a gente tem 100% da intensidade de branco. Agora estamos prontos para falar sobre a nossa atividade das abelhas.